Ei, antes de começar, se você ainda não se inscreveu no canal Reconstruindo a História, faz isso agora. A gente pega cidades do passado e reconstrói o dia a dia delas, hora por hora, rua por rua. Clica no botão de inscrição, ativa o sino para não perder nenhum episódio e depois volta aqui. Pode deixar o vídeo rodando que eu te espero. Pronto? Então vamos nessa. O ano é 1650. Você está parado no meio de uma rua de terra batida. Não tem calçada, não tem placa. Tem lama, tem cheiro de fumaça de lareira, tem o barulho de porcos, sim, porcos, fuçando no meio do caminho logo na sua frente. Isso aqui é Nova Amsterdã. Ou, como o mundo vai chamar daqui a 14 anos, Nova York. Mas em 1650, ainda não existe Nova York. Existe uma cidade pequena, barulhenta, cheirosa no mau sentido, com umas 1000 pessoas espremidas na ponta sul de uma ilha que o povo Lenape chama de Manhattan. Uma cidade que parece caos, mas funciona. Que parece provisória, mas vai durar séculos. E você tem 24 horas aqui. Não como governador, não como mercador rico. Você vai viver esse dia do jeito que a maioria das pessoas vivia, acordando cedo, trabalhando, comendo o que tem, ouvindo o sino da igreja que não pediu para ouvir e tomando uma cerveja no fim do dia, porque a água não é de confiar. Vamos começar pelo começo. São mais ou menos 5 da manhã e você já está de pé. Não foi por escolha, foi o sino. A igreja reformada holandesa na rua Pearl toca todo dia antes do sol nascer, chamando os fiéis para as orações da manhã. E em Nova Amsterdã de 1650, ignorar o sino não é exatamente uma opção. No domingo, quem falta ao culto sem justificativa paga multa. Durante a semana é mais flexível, mas o sino toca do mesmo jeito. As paredes das casas são finas, o vizinho já está se mexendo, então você acorda. A casa onde você passou a noite é pequena. Madeira, teto baixo, uma janela com vidro em losango. Vidro é caro, então a janela também é pequena. No centro do cômodo, uma lareira grande que serve para tudo. Cozinhar, aquecer, secar roupa molhada. Em volta dela, o dia começa a se organizar. O café da manhã é simples e direto. Pão escuro e denso, um pedaço de queijo, talvez arenque salgado se sobrou do dia anterior. E cerveja. Isso mesmo, cerveja no café da manhã. Não a cerveja gelada que você toma num bar, mas uma versão rala e levemente fermentada que os holandeses chamam de pequena cerveja. A fermentação mata as bactérias. A água do rio? Não mata. Então todo mundo bebe cerveja, incluindo as crianças. Diferente? Sim. Funcional? Também. Você come em pé, olhando pela janelinha. Lá fora a rua ainda está escura, mas já tem movimento. Nova Amsterdã acorda cedo porque o trabalho manda. Você sai de casa e o primeiro impacto é no nariz. Nova Amsterdã cheira. Muito. E não de forma agradável. Tem o cheiro do rio, maresia, peixe, madeira encharcada. Tem fumaça de lareira vindo de toda a direção. Tem o cheiro dos animais que dividem a rua com você. Porcos, cabras, galinhas, às vezes uma vaca. Esses animais não são de ninguém e de todo mundo ao mesmo tempo. Circulam pela cidade livremente e funcionam como o sistema de coleta de lixo orgânico da época. Você joga resto de comida na rua, o porco passa e come. Simples assim, eficiente assim, fedorento assim. As ruas não têm nome fixo ainda. As pessoas se orientam por pontos de referência. Perto do forte, perto do moinho, perto do canal. Ah, sim, tem um canal. Os holandeses chegaram aqui e fizeram o que holandeses fazem. Cavaram um canal no meio da cidade, na rua que hoje é a Broad Street. Uma versão compacta dos canais de Amsterdã. A função é a mesma: escoar água, receber barcos pequenos. O esgoto da cidade também vai parar lá. O cheiro do canal de manhã cedo é memorável, vamos deixar assim. Você caminha em direção ao porto porque é lá que o dia começa de verdade. O porto de Nova Amsterdã, em 1650, é o coração pulsante da cidade. Tudo que chega e tudo que sai passa por ali. Navios vindos da Holanda trazem ferramentas, tecidos, tijolos, vinho.
Navios saindo levam peles de castor, madeira, tabaco comprado das colônias inglesas ao sul. Na praia, que aqui chamam de Strand, já tem gente trabalhando. Estivadores descarregando caixas, mercadores discutindo em holandês e em mais 4 línguas ao mesmo tempo. Um menino de uns 10 anos correndo com um recado dobrado na mão, provavelmente de um comerciante para outro. Esse menino pode ser holandês, pode ser filho de um colono alemão, pode ser filho de um africano livre. Em 1650, Nova Amsterdã tem uma mistura de gente que não existe em quase nenhuma outra cidade do mundo nessa época. Não é uma mistura igualitária, longe disso. Mas é uma mistura real, cotidiana, de gente que divide rua, mercado e taverna. Perto do forte, o mercado já está aberto. Agricultores que vieram de fazendas no interior da ilha e de Breukelen, o que hoje é Brooklyn, chegaram antes do sol nascer para montar suas bancas. Eles trazem milho, feijão, abóbora. Essas 3 culturas os colonos aprenderam com o povo Lenape, que as planta juntas num sistema inteligente. O milho cresce alto, o feijão sobe pelo caule do milho, a abóbora cobre o chão e retém a umidade do solo. Funciona tão bem que os colonos simplesmente adotaram o método sem muita discussão. Tem também pêssegos. Os holandeses trouxeram pessegueiros da Europa, e eles adoraram o solo de Manhattan. Crescem por toda parte, viram quase uma erva daninha boa. Em agosto você literalmente pisa em pêssegos caídos no chão. Você para numa banca de ostras. As ostras do porto de Nova Amsterdã em 1650 são absurdas. Chegam a 30 centímetros, maiores do que qualquer ostra que você vai encontrar hoje. A vendedora abre uma na faca com um movimento rápido e te oferece. Você come ali mesmo, em pé, olhando para o rio. É de graça, ou quase isso. Ostra aqui não é iguaria, é comida de todo dia, comida de pobre até, porque tem no porto de graça para quem quiser pegar. O mercado é onde as histórias da cidade se cruzam. Ali do seu lado, uma mulher africana livre está vendendo produtos que ela mesma cultivou. Os africanos que trabalhavam para a Companhia das Índias Ocidentais tinham um acordo peculiar. Nos fins de semana, podiam trabalhar por conta própria e guardar o que ganhassem. Alguns compraram a própria liberdade assim. Outros foram formalmente libertados pela companhia quando ficaram velhos demais para trabalhar pesado. A escravidão em Nova Amsterdã é cruel, como toda escravidão é, mas tem uma fluidez diferente da que vai se instalar mais tarde nas colônias inglesas ao sul. Não menos injusta, diferente. 2 homens discutem ao fundo. Um fala holandês. O outro responde em algo que parece uma mistura de português com holandês. É um crioulo que muitos africanos angolanos desenvolveram aqui, misturando o português de Angola com o holandês da colônia. Uma língua nova, nascida do contato forçado, mas que virou ferramenta de sobrevivência e de comunidade. Você não entende nada, mas entende que a cidade está viva. O sol já está alto e a cidade está no pico da atividade. Você para na frente de uma oficina de tanoaria. O tanoeiro, um holandês de uns 40 anos, mãos grandes, pouca conversa, está fazendo barris. Barris são a embalagem universal do século XVII. Tudo vai dentro de barril. Carne salgada, peixe defumado, pólvora, farinha, cerveja, água, tabaco. Um bom tanoeiro é uma das profissões mais importantes da cidade. Esse aqui tem aprendiz, um menino de uns 12 anos lixando madeira com cara de quem preferia estar em qualquer outro lugar. O sistema de aprendizagem é a forma padrão de educação profissional aqui. Você aprende um ofício morando e trabalhando com o mestre por anos. Ao final, se tiver sorte e talento, vira oficial, depois mestre. É lento, mas funciona. E garante que a cidade tenha ferreiros, sapateiros, pedreiros, alfaiates, moleiros. Falando em moleiro, o moinho de vento está girando do outro lado da cidade. Ele é imenso para os padrões locais. 4 andares de madeira, pás largas que pegam o vento que vem do rio. Todo agricultor que traz grão para moer, deixa uma parte da farinha como pagamento. O moleiro é, por isso, um dos homens mais bem alimentados e mais ricos da cidade, sem parecer rico. Todo mundo precisa dele. Ele nunca precisa de ninguém. Você para numa esquina e observa o fluxo da rua.
Passa um soldado da guarnição do forte, uniforme surrado, expressão de tédio total. Passa uma mulher com uma cesta cheia de pão na cabeça. Passa um homem Lenape, um dos poucos que ainda aparecem na cidade com regularidade, trazendo pele de castor para negociar. A relação entre os colonos e o povo Lenape em 1650 é tensa, marcada por guerras recentes e por um processo lento e violento de expulsão do território. Mas o comércio continua, porque dinheiro não tem lado. Já é começo de tarde e as tavernas estão abertas. Sim, já. E vão ficar abertas até tarde da noite. Nova Amsterdã, em 1650, tem cerca de 1.000 pessoas, e estima-se que 1 em cada 4 prédios seja uma taverna, uma venda ou algo parecido. O governador Stuyvesant tenta limitar os horários, reduzir as licenças, moralizar os costumes. Não adianta nada. A taverna é o centro social da cidade. É onde você fecha negócio, ouve as novidades, manda recado, encontra trabalho, e aí sim, bebe. Você entra numa. Teto baixo de vigas escuras, bancos de madeira duros, mesas com marcas de copo, uma janela pequena que deixa entrar pouca luz. O cheiro é uma mistura de fumaça de cachimbo de argila, cerveja, madeira úmida e suor humano. Não é agradável, mas é aconchegante, de um jeito estranho. O que estão bebendo? Genebra holandesa, o que hoje chamamos de gin. Cerveja. Kill Devil, um rum bruto vindo das Antilhas que chega em barris pelo porto. O nome não é coincidência. A graduação alcoólica é generosa. No canto, 2 homens jogam golfe, uma espécie de ancestral do golfe, jogado com bastão e bola de couro, mas aqui dentro da taverna, no chão de terra batida. Como funciona dentro de um espaço fechado? Com muita criatividade e pelo menos uma mesa quebrada por semana. Você senta, pede uma cerveja e presta atenção nas conversas ao redor. Uma mulher está atrás do balcão, a dona da taverna, provavelmente. Em Nova Amsterdã, mulheres podem ter negócios próprios, assinar contratos, ir ao tribunal. A lei holandesa da época é mais liberal que a inglesa nesse ponto. Algumas viúvas herdam os negócios dos maridos e os administram sozinhas com total competência. Não é igualdade, não seria por mais 300 anos, mas é mais do que em muitos outros lugares do mundo nesse momento. A conversa na mesa ao lado é sobre o preço das peles de castor. Sempre sobre as peles de castor. A população de castores no interior está diminuindo por causa da caça excessiva, e todo mundo sabe que o negócio não vai durar para sempre. Mas ninguém sabe o que vem depois, então o assunto fica em aberto e alguém pede mais uma rodada. Você sai da taverna com a tarde já descendo. Andando pelo miolo da cidade, você repara nas casas com mais atenção. As mais bonitas são de tijolo. Tijolo vermelho e amarelo trazido da Holanda como lastro nos navios, porque navio vazio não navega bem. Fachadas com telhado em degraus, o estilo holandês clássico. Janelas com vidro em losango. A porta da frente, muitas vezes dividida ao meio na horizontal, a metade de cima abre, a metade de baixo fica fechada. Assim o ar entra, mas os porcos que passam na calçada não entram na sala. Solução elegante para um problema fedorento. Por dentro, as casas são limpas de um jeito quase fanático. As mulheres holandesas esfregam o chão, lavam as janelas, areiam as panelas. Limpeza é virtude moral aqui, tanto quanto honestidade ou pontualidade. Visitar uma casa holandesa de 1650 e encontrar sujeira é um escândalo social sério. Na parede da sala, um quadro. Não é Rembrandt. Esse ninguém aqui pode pagar. Mas é uma pintura de verdade, provavelmente feita por algum artesão local que aprendeu o estilo holandês. Cores sóbrias, luz vinda de um lado só, um rosto sério olhando para você. Ao redor da lareira, azulejos de Delft, brancos com desenhos azuis, importados da Holanda. São o item de decoração mais cobiçado da cidade. Quem tem azulejo de Delft na lareira tem status, mas nem todo mundo mora assim. Perto do forte, num canto que ninguém aponta com orgulho, ficam os alojamentos dos africanos escravizados que pertencem à Companhia das Índias Ocidentais. Barracos de madeira, pequenos, sem azulejo, sem quadro na parede,
sem porta dividida. Mas nos fundos de alguns desses alojamentos tem jardins pequenos, canteiros onde crescem quiabo, melancia, inhame. Plantas trazidas de Angola e Congo, cultivadas com cuidado, que falam de uma memória que ninguém conseguiu apagar. Nesses jardins sobrevive algo que nenhuma companhia comercial conseguiu comprar ou proibir. O sol está se pondo sobre o rio Hudson. O céu fica laranja, depois roxo. Os navios ancorados no porto viram silhuetas escuras. Os sinos da igreja tocam de novo. Orações da noite. Algumas famílias param o que estão fazendo, outras ignoram e continuam com o jantar. O jantar, a principal refeição do dia, é servido agora. Stampot, um purê de vegetais misturado com linguiça defumada, tudo amassado junto na panela de ferro que ficou sobre a lareira o dia todo. Simples, pesado, quente. Exatamente o que o corpo pede depois de um dia longo. Tem também sopa de ervilha, pão, talvez peixe defumado. E cerveja. Sempre cerveja. As crianças comem junto com os adultos. Não há mesa separada para a criançada aqui. Depois do jantar, as mais velhas ajudam a lavar as panelas. Os menores ficam brincando de Karsten, um jogo parecido com handebol que se joga na rua com bola de couro. O barulho dos passos e das risadas ecoa pelas ruelas escuras. Escuras de verdade. Não tem iluminação pública em Nova Amsterdã. Quem sai à noite carrega uma lanterna ou segue a lua. A guarda noturna, uma ronda de cidadãos que se revezam nessa função, patrulha as ruas chamando as horas em voz alta. 10 horas, tempo bom e calma. O maior medo da noite não é assalto, é incêndio. Numa cidade de madeira, um lampião virado pode acabar com um quarteirão inteiro em menos de 1 hora. Nas tavernas, o movimento só aumenta com a noite. Mais fumaça, mais vozes, mais dados rolando sobre as mesas. Stuyvesant proibiu os jogos. Alguém está jogando dados exatamente agora, a 100 metros do forte do governador. Ninguém se importa. Do outro lado da cidade, longe das tavernas dos colonos, africanos livres e escravizados se reúnem nos espaços que são seus, não por lei, mas por prática. Nesses encontros noturnos, histórias são contadas em línguas que os senhores não entendem, ritmos são tocados em instrumentos improvisados, comida é compartilhada. É a parte da cidade que não aparece nos registros oficiais da companhia. Mas existe. E vai continuar existindo, em formas diferentes, por séculos. Você está de volta na beira do porto. A noite está quieta agora. A água do rio reflete as estrelas. Os navios balançam devagar. 1000 pessoas vivem aqui em 1650. Falam 18 idiomas diferentes. Comem pão holandês e ostras gigantes e pêssegos que crescem em todo lugar. Trabalham desde antes do sol nascer. Tomam cerveja no café da manhã. Jogam golfe dentro de tavernas. Brigam sobre o preço das peles de castor. Esfregam o chão até brilhar. Plantam quiabo nos fundos do quintal. Essa cidade é pequena, mal cheirosa, provisória, e ao mesmo tempo já carrega tudo que vai ser. A mistura de línguas que não se entende, mas que convive. O porto que não para. O pragmatismo que coloca o comércio acima de quase tudo. A energia caótica que nenhum governador consegue domar completamente. Em 1664, 4 navios ingleses vão entrar nesse porto sem avisar. O governador vai querer lutar. Os cidadãos vão dizer não. E sem um único tiro, Nova Amsterdã vai virar Nova York. O nome muda, a bandeira muda. Mas a cidade, esse jeito particular de ser uma mistura barulhenta de gente diferente tentando sobreviver junta, essa parte não muda. Você passou 24 horas aqui e viu isso acontecer com os próprios olhos. Se você chegou até aqui, muito obrigado por embarcar nessa viagem junto com a gente. Isso aqui é o canal Reconstruindo a História. E esse é exatamente o tipo de conteúdo que a gente faz toda semana. Pegar um lugar, um momento, e reconstruir como era viver lá de verdade. Não a história dos reis e dos tratados, mas a história de quem acordou cedo, comeu o que tinha e fez o dia acontecer. Se você ainda não se inscreveu, inscreve agora. É de graça, ajuda muito o canal a crescer
e você não perde o próximo episódio. Comenta aqui embaixo qual cidade você quer que a gente reconstrua. Pode ser no Brasil, na Europa, na Ásia, onde você quiser. A gente lê tudo. Até a próxima viagem.